Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Energia, Sr. Presidente da Distrital de Vila Real, Sr. Presidente da Comissão Política Conselhia, demais companheiros, minhas senhoras e meus senhores. Torna-se difícil falar depois de ter ouvido as palavras dos dois anteriores oradores e principalmente também depois de ter visto este vídeo que diz um pouco de tudo do que foi o passado e do que se espera para o presente. De qualquer forma, fui convidado para falar sobre o caminho para o crescimento e emprego e este é um desafio que eu vou também tomar, embora eu acho que seja importante falarmos um pouco do passado. Nós tendemos a esquecer o passado, esquecemos com facilidade as coisas que nos trouxeram até aqui e eu gostaria de lembrar um pouco isso, antes de falarmos do futuro, do presente, mencionarmos um pouco o passado. Nós não podemos esquecer que no dia 6 de abril de 2011 bateu-nos à porta um resgate esse que trouxe de novo a Troika, o que já não era novidade para nós, e não era novidade porque nós sabíamos já bem o que era a Troika. Tivemos a Troika em 1977, tivemos cá a Troika em 1983 e tivemos novamente a Troika em 2011. E tudo é mais ou menos o mesmo, até os protagonistas, sempre três primeiros ministros do Partido Socialista. Não podemos pensar que isso é uma coincidência. Eu acho mesmo que os socialistas são uns fervorosos adeptos do despesismo e são, sinceramente, muito alérgicos ao rigor orçamental. E isso traz-nos para aqui, traz-nos para situações que os portugueses não precisavam de passar. Infelizmente, esta terceira intervenção foi uma intervenção bem mais difícil que as outras duas. Não vamos dizer que os tempos eram outros, mas realmente, se compararmos, percebemos isso. E percebemos logo de que Portugal estava muito próximo de não poder cumprir com os seus compromissos em termos de salários, em termos de juros aos empréstimos internacionais. Estaríamos a 2 meses da chamada bancarrota. Pior do que isso, estaríamos prestes a sair do euro. E sabemos nós que, ouvindo economistas com pensamentos diferentes e formas de ver a economia diferente, nenhum consegue dizer o que seria a saída do euro para Portugal num momento desses. Certamente seria dramático, não sabemos é quão dramático. E para percebermos o porquê que eu disse que esta altura e este resgate foi bastante mais penoso que os dois anteriores, nos dois anteriores o cheque que nós precisávamos do apoio do FMI e do Banco Comercial Europeu, era, nessa altura, o FMI tinha 20% do nosso PIB, tanto da primeira vez como da segunda. Desta vez, nós precisamos sensivelmente de 50% do nosso PIB. Essa é a razão porque nós estamos, neste momento, todos a sofrer, porque unicamente para pagar os juros da dívida, eu não sei, mas deve ser um dos maiores ministérios do nosso país, do nosso orçamento, só os dívidas de juros que nós temos que pagar todos os anos. Pior do que isso, temos também uma situação também adversa. A Grécia e a Irlanda já estavam nesse momento também a ser assistidos pela Troika, e isso parece que não tornou uma dificuldade acrescida à nossa intervenção. A Europa estava com receio de que quem vem a seguir, Espanha, Itália, falava-se, felizmente não aconteceu, mas não haviam condições muito favoráveis para que os juros e muitas outras situações pudessem ser mais benevolentas e melhores para a nossa economia e para a nossa intervenção. É preciso perceber que nessa altura também estávamos a atravessar uma das crises mais profundas na economia europeia. Sinceramente, eu acho que
que não existe memória de uma crise tão profunda na Europa do que aquela quando nós nos vemos obrigados a ser intervencionados. Para ajudar a isto tudo, ainda temos os Estados Unidos da América, talvez na sua crise mais profunda depois da Segunda Guerra Mundial. Por outras palavras, nós entramos neste problema de descapital, de bancarrota, no pior momento possível. Falando dos 3 anos e meio que estivemos a governar em condições particularmente difíceis. Já por si seriam difíceis, mas eu vou-vos relembrar algumas coisas. O mundo, durante estes 3 anos e meio, não endireitou. A Europa veio injetando permanentemente dinheiro para que se conseguisse a sua economia levantar. Nada foi resultando. Juros mais baixos, todo tipo de intervenções, e vê-se que há poucos dias atrás recebemos a notícia de que o perigo da deflação é tão verdadeiro que a Europa decidiu injetar muito dinheiro na nossa economia, na economia da Europa. Durante estes 3 anos e meio, o acesso ao crédito era muito escasso, extremamente escasso. E não era para todos, era só para alguns. E mesmo para alguns era excessivamente caro. Temos também o partido da oposição, o maior partido da oposição, o PS, embora tenha assinado o memorando da Troika, manteve-se sempre pouco ou nada disponível para colaborar com o governo. Isto também nos criou não só problemas de não termos o seu apoio, como criou-se a ideia de que havia outras soluções senão as que nós apresentávamos. Felizmente, digo eu, fomos persistentes, convictos e hoje todos percebem que o caminho que percorremos era o único que existia. Penoso para os portugueses, difícil para todos, mas não nos podemos arrepender de termos feito assim. Tivemos também sindicatos organizados, muito bem organizados, com ações permanentes de greves sectoriais, greves gerais, muito determinados em derrubar o governo e pouco preocupados em salvar Portugal. Temos também que não esquecer que durante estes 3 anos e meio também tivemos um Tribunal Constitucional que foi a verdadeira oposição deste governo. Este Tribunal Constitucional, com constantes chumbos às nossas reformas, criou-nos um problema novo. O governo, em vez de ir buscar receitas através do corte da despesa, foi obrigado também e muito a ir buscar dinheiro através de impostos, dos quais os portugueses já estavam no limite. Quais são as principais razões pelas quais, em 2014, tivemos crescimento e uma recuperação de 210 mil postos de trabalho? Eu menciono aqui 210 mil postos de trabalho porque a imprensa e alguns políticos de má fé tentam dizer que a quebra constante no desemprego se deve à imigração. Claro que alguma dessa parte também deve ser da imigração. Claro que nós temos portugueses, como noutros tempos, são corajosos e não querem ficar cá à espera que alguma coisa caia do céu e saiam do nosso país à procura de um futuro e à procura de uma solução. Mas a verdade é que em apenas um ano, e durante o ano de 2014, criaram-se 210 mil novos postos de trabalho. O rigor orçamental, o rigor nas contas públicas são outra das razões pelas quais nós temos hoje
um crescimento e uma recuperação. As reformas levadas a cabo, seja na saúde, no poder local, seja judicial ou laboral, e outras, são também fatores muito importantes. Até me atrevo a falar nas reformas da saúde, porque parece que nunca tivemos problemas de gripe nesta altura, parece que nunca tivemos problemas de urgências. Infelizmente, a saúde é um bem que todos devem ter acesso e nós, portugueses, devemos nos contentar, porque temos um serviço de saúde muito acima da média mundial. Há países muito evoluídos que o cidadão nem tem direito ao Serviço de Saúde Nacional porque ele não existe. E em Portugal, e saiu há dias, nós subimos 3 lugares na qualidade do Serviço de Saúde Nacional. Estamos neste momento na Europa em 13º lugar. E menciono os 3 países que estão atrás de nós: a Espanha, a Itália e a Inglaterra. E por curiosidade também, gosto de informar aquele que está à nossa frente, o mais direto, que é a Suécia, que é um país exemplar. Mas nas reformas da saúde, nós reduzimos. Nós reduzimos o preço dos medicamentos, nós reduzimos as fraudes, nós reduzimos o tempo de espera. Nós já fizemos muito, é preciso fazer muito mais. Mas quero aqui falar das reformas judiciais e das reformas laborais, porque são aquelas que têm mais a ver com o crescimento e com o desemprego. Não é possível esperarmos termos uma força económica sem termos um bom regime em termos judiciais e em termos de leis laborais. Não é possível atrairmos as multinacionais se não tivermos um sistema judicial e um sistema laboral atrativo. E não precisa ser mau, precisa ser semelhante aos melhores países da Europa. Isso, sim, faz com que se atraia verdadeiramente o investimento. Eu espero que os próximos anos possamos caminhar nessa direção. O desempenho das exportações. Vejamos, desde 2010 nós tivemos um desempenho de 35%. Isto é excepcional. Isto é o motor da nossa economia. Mas tivemos 35%, dizer assim, é bom, é mais ou menos. Não, mas é muito bom quando nós temos como parceiro número 1 das nossas exportações a Europa e quando a Europa atravessa a maior crise de todos os tempos. Portanto, nós estamos em contraciclo e temos que saber falar nestas coisas. Temos que dizer, nós em contraciclo tivemos este desempenho. O desempenho que nós tivemos no turismo. Nós subimos este ano 12%. Não fizemos cá nenhum monumento para ser visitado, não temos nenhuma feira internacional que pudesse dar-nos valor acrescido a este desempenho de 12%. Chove como chovia, há sol como há, temos um povo simpático, tudo isto já tínhamos. Tivemos, foi sim, políticas do governo que deram frutos, que deram oportunidades, que deram condições para que isto tivesse acontecido. Falando agora em Portugal. Portugal 2020 é uma oportunidade para o país, é uma oportunidade para quase todos os portugueses. Eu diria que será importante fazer diferente que no passado e obter melhores resultados para o futuro. Quem viaja pelos países que ocupam as carruagens da frente da Europa dos 28, percebe que em termos de infraestruturas, Portugal, por certo, em termos de autoestradas, hospitais, escolas, tribunais, pontes, nós estamos não só nas carruagens da frente, mas por certo na primeira classe. E vamos a viajar em primeira classe seguramente. Seguramente que também hoje estamos a pagar alguns impostos porque fizemos obras que não devíamos ter feito. Não é que elas não fossem precisas,
mas não eram as mais necessárias. Talvez também porque, sem querer ofender ninguém, a grande parte dessas obras custou muito mais do que devia ter custado. Talvez, se não tivéssemos feito tantas asneiras, hoje pudéssemos estar melhor. Atrevo-me a dizer que, infelizmente, ainda existem culturas políticas que o despesismo é a sua doutrina, que as dívidas não são para ser pagas e o rigor orçamental é aquele que garanta ou permita vitórias eleitorais. Nós não queremos andar por esses caminhos. Portugal 2020 será inovador e o verdadeiro motor da economia. Eu acho que pode ser mesmo o ventilador que vai dar calor a toda esta economia. E nós bem precisamos disso. E temos também boas notícias. No 2020 vão haver 20 mil milhões para Portugal. Mas a melhor notícia, na minha opinião, não é ser da inovação, ou não é ser para a internacionalização, é que 1/3, e pela primeira vez, mais de 1/3 deste dinheiro vai ser direcionado às PMEs, às pequenas e médias empresas. Estas, sim, estas são aquelas que levam a nossa economia e o nosso país a outro patamar. Para além destes fundos comunitários, com um elevado grau de fundo perdido, nós também vamos ter o apoio para as PMEs do Banco de Fomento. O Banco de Fomento também vai estar aqui como um parceiro privilegiado, um parceiro a sério para ajudar nestes projetos, com dinheiro a taxas bastante acessíveis e principalmente com garantia de apoiar estes projetos que sejam absorvidos. Eu, quando falei com entusiasmo das PMEs, é porque as PMEs vão ao território todo nacional. Vão ao litoral, vão ao interior, vão à zona centro, vão a tudo. Estão presentes em todos os sítios. É a forma mais direta de distribuirmos toda a capacidade de riqueza. Mas também porque elas fazem parte, e elas são 90% das empresas de Portugal. Elas são 75% de tudo o que se produz em Portugal. Portanto, elas são da maior importância para o nosso país e não têm sido tratadas de forma a que a gente possa tirar o máximo delas. Eu penso que isto são boas notícias. O que eu ouço e o que eu quero ver é o que se diz, que vai haver maior rigor na análise de todas estas candidaturas, de que vai haver mais transparência, de que vão ganhar as candidaturas aqueles que forem melhores e que as candidaturas não serão ganhas pelos protagonistas, mas pela qualidade dos projetos. Se assim for, nós vamos realmente fazer deste país um grande país. Para terminar, eu quero manifestar o orgulho de pertencer a esta família social-democrata. E quando falo nesta família social-democrata, eu quero me referir a coisas muito positivas que nós temos na nossa família. Lembro Francisco Sá Carneiro, importante nos momentos em que os ideais de Abril estiveram em perigo. Como primeiro-ministro, foi inovador a desenhar um modelo económico no qual a Europa já era de importância para nós. Lembro Cavaco Silva. O momento dele chegar ao país trouxe o rigor das contas, trouxe a qualidade dos investimentos e é verdade, soube aproveitar como ninguém todos os apoios que vieram ligados à nossa adesão à comunidade europeia. E sem dúvida que depois dele o país era completamente diferente. Para melhor, claro. Por último, quero falar em Pedro Passos Coelho. Levou a cabo as reformas necessárias,
contra tudo e contra todos algumas das vezes. Livrou-nos da Troika e de um segundo resgate. E aqui quero unicamente apelar à memória dos portugueses e dos presentes. Tivemos, durante 3 anos, permanentemente todos a dizer que era um erro. Toda esta austeridade não nos levava a nada, porque nós estávamos a caminhar para um segundo resgate. E não era só a oposição que dizia isso, eram todos os comentadores da televisão. Tivemos que ouvir isto este tempo todo. No dia seguinte, a maio de 2014, em que nós mandamos a Troika embora, nunca mais ninguém disse que belo trabalho que nós fizemos, que afinal não foi necessário um resgate. Temos mesmo memória curta. Não só cumpriu os déficits orçamentais nos últimos 3 anos, como vamos ter em 2015 o déficit mais baixo da nossa história como país da democracia. O desemprego a cair e a criação de empregos a crescer de forma sustentada é também uma grande vitória deste governo. Transmitiu uma imagem de confiança e de capacidade nos nossos parceiros europeus. Não tenham dúvidas. O desenvolvimento de um país faz-se de confiança. O nosso primeiro-ministro foi um mestre em conseguir dizer por este mundo fora que podiam contar com os portugueses, criou este espírito de confiança. Portugal passou da bancarrota ao crescimento. Meus senhores, porque ainda muito há a fazer por este país, é importante, é determinante para Portugal contar com ele como Primeiro-Ministro para os próximos anos. Muito obrigado.